Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo de auditoria e hoje nós vamos começar a falar de planejamento de auditoria. Todo trabalho de auditoria começa com um planejamento, não tem como executar uma auditoria sem antes fazer esse planejamento. E esse planejamento ele não se faz de qualquer jeito, existem etapas para se realizar esse planejamento, né? Existem coisas que devem ser feitas antes de se executar uma auditoria, né? Bom, esse é um tema muito grande, muito extenso, então a gente vai ter vários vídeos, né? Vai ter uma série de vídeos sobre esse assunto aqui, certo? O nosso material de estudo, então, é o livro Manual de Auditoria Governamental, da Maria da Glória e do Marcos Vinícius, né? O livro da editora Atlas, e o capítulo que eu vou tratar aqui é o capítulo 5, Planejamento da Auditoria. Nesse capítulo a gente vai aprender conceitos de planejamento, as etapas do planejamento e a designação de pessoal e outros recursos para as atividades de auditoria. Planejar. O que significa planejar? Planejar é basicamente responder algumas perguntinhas, né? Por exemplo, o que? O que vai se analisar? O que vai se examinar com essa auditoria? Como? Como irá se executar essa auditoria? Quando? Né? Em que tempo? Qual é o cronograma dessa auditoria? Quanto? Qual que é a quantidade de recursos que você dispõe para executar os trabalhos da auditoria? Para quem? Né? Quem precisa dessas informações? Quem precisa desses relatórios? Por quê? Qual é a motivação para se realizar esse trabalho de auditoria? Por quem? Né? Quem é a equipe? Quem vai executar esse trabalho? Né? Onde fazer? Né? Onde que vai ocorrer? Em qual unidade pública? Em qual entidade que se vai realizar esse trabalho de auditoria? Então, o objetivo de se responder essas perguntas é justamente para se buscar uma maior economicidade, né, nas ações de auditoria, uma maior eficiência, efetividade e também uma auditoria que atue com tempestividade, né, ou seja, que obedeça a um determinado cronograma. Então, esse planejamento é justamente para que a gente garanta economicidade, eficiência, efetividade e também uma atuação tempestiva do auditor. Agora, quais são os objetivos, né, deste planejamento da auditoria? O primeiro deles é delimitar o objetivo e o escopo da própria auditoria. Esse é um dos objetivos do planejamento. Segundo objetivo, né, definir a estratégia metodológica a ser adotada. Então, quais são as ações, né, procedimentos que serão executados. E por último, estimar recursos, custos e o prazo necessário para realizar a auditoria. Então, esses são os objetivos do planejamento da auditoria. Agora, quais são as etapas, né? A primeira etapa é a análise preliminar do objeto da auditoria. Tem que se conhecer o que vai se examinar antes de se fazer a auditoria. Depois, definir os objetivos e o escopo da auditoria, né? Especificação de critérios da auditoria, saber, né, como que vai ser analisado os achados, né, da auditoria, elaboração da matriz de planejamento, validação da matriz de planejamento, esse é um instrumento da auditoria que será tratado mais a seguir, definição das técnicas de auditoria, tem um capítulo só sobre técnicas de auditoria, a gente vai tratar dele também futuramente. Elaboração dos instrumentos de coleta de dados, um teste piloto e elaboração de um plano de auditoria e de um programa de auditoria. A gente vai tratar desses dois documentos de forma mais específica futuramente. De uma forma geral, o planejamento de auditoria ele vai buscar definir a forma de auditoria, né? A forma a gente viu anteriormente, que é a maneira como a auditoria pode ser classificada, né? De acordo com a estrutura das equipes que vão executar.
esse trabalho de auditoria, né, a estrutura de organização das equipes e também das entidades públicas, né, que vão trabalhar nisso, públicas e privadas. A gente viu que tem auditoria direta, indireta, compartilhada, subsidiária, enfim, são vários tipos, né? E também o tipo de auditoria, nesse caso, o tipo de auditoria, né, é a classificação da auditoria em relação ao seu foco de estudo, né? O que ela vai estudar, o que ela vai avaliar. Se é uma auditoria de gestão, se é uma auditoria operacional, uma auditoria de qualidade, uma auditoria de programa. Então, é o foco do estudo dessa auditoria. O planejamento também vai definir critérios de análise, né? Saber como que irá analisar os achados dessa auditoria. Também vai definir os objetivos da auditoria, áreas e linhas de investigação e também recursos e prazos da execução dos trabalhos. Então, basicamente, a auditoria vai definir todos esses pontos, a planejamento da auditoria vai definir todos esses pontos aqui. Agora, a primeira etapa, né? Análise preliminar do objeto da auditoria. Como que se faz essa análise, né? Antes de entrar nesse tópico, vou só relembrar aqui quais são os objetivos e os objetos da auditoria governamental. Os objetivos da auditoria governamental é examinar a regularidade das contas públicas, avaliar a eficiência da gestão administrativa e dos resultados e, por fim, apresentar subsídios para aperfeiçoamento da gestão pública. Então, esses são os objetivos da auditoria governamental. Agora, quais são os objetos de auditoria governamental? Os objetos de auditoria governamental são sistemas administrativos e operacional, execução de planos, programas, projetos e atividades, aplicação de recursos transferidos pela União, contratos com entidades privadas, processo de licitação, instrumentos e sistemas de guarda e conservação de bens e patrimônios, atos administrativos, arrecadação e restituição de receitas tributárias e sistemas eletrônicos de processamento de dados. Então, veja aqui, aqui você tem 9 objetos da auditoria governamental, que são elementos, né, que serão alvo dessa auditoria. Então, por exemplo, você tem um processo de licitação, ele pode ser referente a um bem específico, a todos os processos de licitação, tem os sistemas administrativos, né? Então, são todos esses elementos aqui que a auditoria vai poder atuar, né? Vale destacar que ela não vai atuar todos eles, né? Não, um deles, né, ou até mesmo elementos e componentes dentro desses objetos de auditoria serão alvo, né, desse exame da auditoria, né? Então, é só um rol de objetos que a auditoria vai trabalhar. Então, quando eu estiver falando de objeto da auditoria, estou falando desses 9 itens aqui. O que deve ser considerado pelos auditores ao analisar o objeto da auditoria? O primeiro deles é a relevância desse objeto e a relevância de seus componentes, né? E qual é o potencial uso de relatório da auditoria? O que vão fazer com esses resultados da auditoria, né? Então, tem que compreender essa importância do objeto. Agora, o que quer dizer, né, importância do objeto? Como é que se compreende a importância do objeto? Primeiro ponto, visibilidade e sensibilidade do objeto auditado. Por exemplo, se o auditor vai analisar um contrato de uma empresa que está sendo investigada pela Polícia Federal, isso provavelmente vai estar repercutindo na mídia, né? Então, ou seja, tem grande visibilidade, né? Ou então, tempo de existência do objeto auditado ou as mudanças, né, em sua condição. Por exemplo, se a auditoria ela é de programa, né, está fazendo uma auditoria em cima de um programa que já existe há mais de 5 anos, né? Então, ao longo desse período, ocorreram várias mudanças, inclusive mudança de governo, né? Então, essa é uma coisa que o auditor também vai considerar para avaliar a relevância do objeto. E o papel da auditoria para proporcionar, né, informações
que possam melhorar, né, a prestação de contas e também o processo de tomada de decisão dos gestores públicos e também o nível e a extensão da revisão ou outras formas de fiscalização independente. Então, esses 4 pontos aqui, né, ajudam o auditor a entender a relevância desse objeto que será auditado. Agora, quais são as fontes de informação que os auditores possuem para compreender o objeto preliminarmente, né? Ou seja, antes, durante, compreender o objeto durante o planejamento. Primeiro ponto são a legislação, né? A própria lei, regulamentos, contratos, normas, regimentos internos, né? Todas as normativas criadas referente a esse objeto, objetivos e metas, né? O que foi definido para se alcançar, né? Quais eram os resultados pretendidos pela administração pública, controle interno, qual é o sistema de controle interno que a gestão pública adotou para assegurar, né, que esses objetivos fossem alcançados, né? Esse controle interno ele é a primeira linha de defesa, né, da salvaguarda dos bens públicos, então ele é alvo da auditoria. Recursos, quais eram os recursos que foram aplicados, né? Recurso financeiro, recursos humanos, né? Por aí vai. Quais eram as operações, né? Operações são as estratégias, processos e atividades da administração, né? Que ela utiliza para alcançar esses resultados, né? Produtos, quais foram os produtos gerados, né? Por esse objeto, seja um programa, um plano, né? Produto, aqui se fala em bens e serviços, né? Por exemplo, se estiver auditando um hospital, o serviço prestado de saúde ele é um produto aqui, né, que precisa ser avaliado, e também os resultados que foram alcançados pela gestão pública, porque justamente esses resultados poderão ser comparados, né, com os objetivos e metas. Além dessas fontes, a gente também tem estudos prévios, né, estudos que foram realizados por outros órgãos públicos, né, relatórios da própria entidade, relatórios de gestão, relatórios de auditorias que foram realizados anteriormente, né, e denúncias e reclamações. Então, isso também é fonte de informação sobre o objeto da auditoria. Então, o que o auditor vai fazer para compreender melhor o objeto é avaliar todas essas fontes de informações aqui. Dentro dessa avaliação do objeto, o auditor vai justamente buscar identificar áreas críticas, que são aquelas áreas mais problemáticas, que vão trazer algum problema, né, de fato, para a administração pública, né? Por exemplo, dentro de um processo de licitação, quais pontos podem gerar alguma improbidade administrativa, um beneficiamento de uma determinada empresa? Quais pontos ali são os pontos críticos, né? Por exemplo, a gestão de materiais, onde que se pode gerar um estoque paralelo, onde que pode se gerar um desvio de material, né? Um extravio de bens. Então, identificar essas áreas críticas é um dos objetivos dessa primeira etapa do planejamento, né? E como que se identifica isso? Primeiro, o auditor tem que avaliar o montante de recurso movimentado, né? Isso vai depender desse montante. Se for um montante muito grande, pode haver várias áreas críticas, né? A importância desse objeto, a relevância desse objeto que a gente viu anteriormente, o que significa, né? A natureza dessa área crítica detectada, se é uma natureza financeira, se ela é patrimonial, se ela é de conduta, né? Então, qual que é a natureza disso? E os antecedentes que motivaram a existência dessa área crítica, né? Então, se houve uma denúncia de uma relação escusa do gestor público com uma determinada empresa, então naquele contrato você vai avaliar com mais atenção, porque talvez ali tenha algum problema a ser detectado. Então as áreas críticas também vêm desses antecedentes, né, que motivaram a sua existência, né? Então vamos lá.
Aqui tem um instrumento, né, que é um quadro, onde o auditor poderá organizar suas informações, né, as informações do objeto, para ajudar ele a olhar melhor, né, esse objeto de uma maneira ampla. Então, são dois aspectos aqui. O primeiro deles é o objeto em si e o seu contexto, e o segundo aspecto é o funcionamento do objeto. Então, em relação ao primeiro aspecto, do objeto em si, do seu contexto, as informações que poderão ser coletadas é em relação aos objetivos, né, que estão atrelados a esse objeto, a estratégia de atuação, né, quais são as ações desenvolvidas, metas fixadas, clientes atendidos, procedimentos, né, por aí vai, estrutura organizacional, né, linhas de subordinação, assessoramento, relação com as atividades desenvolvidas, né, fontes de financiamento, custos de despesa, qual que é o histórico da execução orçamentária em relação a esse objeto, situação no contexto das prioridades do governo, histórico, né, a partir da data de criação desse objeto, as denominações anteriores, mudança de sua concepção lógica, né? Então, por exemplo, você muda uma unidade administrativa, faz alguma alteração, né, no nome ou na sua estrutura. Grupos de interesse, né, e as características, né, dos ambientes externo e interno, e a natureza da atuação de outros órgãos ou programas do governo, né, que possam ter alguma influência, né, sobre esse objeto. Então, em relação ao objeto e o seu contexto, né, são essas as informações que poderão ser reunidas, né? E em relação ao funcionamento do objeto, né, então aqui a gente tem processos gerenciais, bases de dados existentes, ambientes de controle e restrições existentes, né? Restrições existentes podem ser imposições legais e limitações impostas pela concorrência, pela tecnologia, pela escassez de recursos ou pela necessidade de cooperar com outras entidades, né? Então, no primeiro aspecto, você tem uma compreensão maior do objeto e do contexto em que ele está inserido, e no segundo, você tem algo mais específico, algo mais operacional, né? Ou seja, como que ele atuou, né? Como que ele funcionou, seus processos, né? Os dados que foram gerados a partir desse objeto, né? Então, são dois, digamos assim, dois níveis, né, de compreensão desse objeto, certo? Então, é isso que a gente viu hoje, né? É sobre o conceito de planejamento e a primeira etapa do planejamento, que é a análise preliminar do objeto, né? Então, para resumir essa videoaula, a gente tem alguns pontos. Primeiro, planejar a auditoria é estabelecer as diretrizes de ação dessa auditoria. Analisar previamente o objeto de auditoria é a primeira etapa desse planejamento, né? Etapa 1. Compreender a relevância do objeto e de seus componentes é algo essencial nessa etapa, né? E também aprendemos quais são as fontes de informação desses objetos, como que se faz para identificar as áreas críticas e, principalmente, né, que não é possível iniciar um trabalho de auditoria sem conhecer o objeto. Tá? Então, todo auditor, antes de ir executar a auditoria, ele conhece previamente esse objeto, né, aquilo que ele vai examinar. Certo? Então, esse é o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, a próxima aula, a gente vai entrar no tópico 2, né, na etapa 2, esse planejamento, que é a definição de objetivo e o escopo da auditoria. Tá? Então, talvez a gente consiga falar de outras etapas. Então, a ideia é não deixar os vídeos muito extensos, né? Então, provavelmente a gente fale dessa e mais de algumas, né? Mas a minha ideia não é fechar todo o capítulo em 2 vídeos. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Um abraço. Tchau, tchau.